Será que é tranquilo deixar sua esposa honradinha treinar com um personal trainer bonitão? Escute essa história até o final e tire suas conclusões. Aproveite e já deixe um like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. Laura sempre foi uma mulher determinada e focada. Aos 30 anos, ela tinha uma vida aparentemente perfeita e um casamento de 7 anos com Ricardo, um marido atencioso e trabalhador, e um emprego estável como gerente de marketing em uma empresa respeitável. No entanto, havia algo faltando em sua vida, algo que ela não conseguia identificar. A rotina do dia a dia, as responsabilidades e a monotonia começaram a pesar sobre seus ombros. Ricardo era um bom homem, sempre presente, mas a conexão emocional entre eles havia se desgastado ao longo dos anos. As conversas tornaram-se superficiais, e as noites que antes eram repletas de risadas e intimidade agora eram marcadas por silêncios constrangedores. Laura sentia que havia perdido parte de si mesma na rotina do casamento, o brilho nos olhos que antes a caracterizava estava se apagando lentamente. Para tentar mudar essa situação, Laura decidiu se inscrever em uma academia local. O objetivo era simples: cuidar da saúde e melhorar sua autoestima. Ao chegar à academia pela primeira vez, Laura se sentiu um pouco deslocada entre os frequentadores mais jovens e atléticos. As paredes estavam decoradas com espelhos grandes que refletiam corpos em movimento, enquanto o som de pesos sendo levantados e música animada preenchia o ambiente. Ela respirou fundo, tentando afastar a insegurança que a acompanhava. Mas logo encontrou conforto em uma rotina de exercícios que prometia não apenas transformar seu corpo, mas também sua mente. Foi ali que conheceu Daniel, seu personal trainer. Desde o primeiro momento em que o viu, algo dentro dela despertou. Daniel era tudo que Ricardo não era, e jovem, vibrante e cheio de energia. Com 28 anos, ele tinha um corpo escultural resultado de horas dedicadas à malhação. Seus olhos eram intensos e seu sorriso cativante. Laura sentiu um frio na barriga ao se apresentar. Ele tinha uma presença magnética que fazia com que todos ao seu redor parecessem insignificantes. No início, a relação entre eles era estritamente profissional. Daniel a motivava de uma maneira que Ricardo nunca fizera, suas palavras de encorajamento eram carregadas de entusiasmo genuíno. A cada sessão de treino, Laura sentia-se mais viva e confiante. Ela começou a perceber como ele olhava para ela não apenas como uma cliente, mas como uma mulher atraente. A cada repetição no treino, Laura notava o quanto se sentia bem ao lado dele, sua energia parecia contagiar tudo ao redor. À medida que os dias passavam, essa atração se intensificou. Durante os treinos, Daniel começou a fazer comentários mais pessoais sobre sua vida, perguntando sobre seus interesses fora da academia ou elogiando seu estilo pessoal. Cada elogio fazia o coração de Laura disparar. Ela percebeu que estava atraída por ele de maneiras que nunca havia sentido por Ricardo. Era uma atração incontrolável, algo que ela não conseguia ignorar. Certa tarde, após um treino particularmente intenso, Daniel convidou Laura para tomar um smoothie em uma cafeteria próxima à academia. O convite foi inesperado, mas Laura não hesitou em aceitar. O clima estava leve e descontraído, eles riram juntos enquanto conversavam sobre suas vidas pessoais. Daniel compartilhava histórias engraçadas sobre seus clientes e suas experiências na academia, sua voz era suave e envolvente. Laura sentiu-se atraída pela maneira como Daniel a escutava atentamente, ele fazia perguntas profundas e mostrava interesse genuíno por suas respostas. Enquanto conversavam sobre suas ambições e sonhos, Laura percebeu como Daniel era diferente de Ricardo em muitos aspectos, que ele falava com paixão sobre seus objetivos na vida e compartilhava histórias engraçadas sobre suas experiências na academia. A forma como ele gesticulava enquanto falava capturou completamente sua atenção, ela mal conseguia desviar o olhar dele. A química entre eles era palpável, cada risada compartilhada parecia criar uma conexão mais forte entre eles. A tensão entre eles aumentou quando Daniel mencionou como admirava mulheres confiantes e independentes. Ele olhou nos olhos dela com intensidade, fazendo-a sentir-se vulnerável e ao mesmo tempo poderosa. Naquele momento, Laura soube que havia ultrapassado uma linha invisível, a atração física agora era acompanhada por uma conexão emocional crescente.
Nos dias seguintes, Laura começou a fantasiar sobre Daniel durante os momentos íntimos com Ricardo. Ela se pegava pensando em como seria estar com alguém tão vibrante e cheio de vida como ele, alguém que a fazia sentir-se desejada de verdade. A ideia de trair o marido começou a parecer menos assustadora e mais excitante. Laura lutava contra seus sentimentos, havia um conflito interno intenso dentro dela. Ela amava Ricardo, ou pelo menos amava a ideia do que eles tinham, mas ao mesmo tempo sentia-se viva quando estava perto de Daniel. As mensagens trocadas entre eles tornaram-se mais frequentes, mesmo fora da academia. Eles conversavam sobre dicas de alimentação saudável ou até mesmo sobre filmes que gostavam. A cada mensagem recebida de Daniel, o coração de Laura acelerava. Ela sabia que estava se envolvendo em algo perigoso e proibido, mas não conseguia resistir à tentação. A adrenalina da traição começava a alimentá-la. Cada encontro na academia tornava-se uma oportunidade disfarçada para estar perto de Daniel. Em um dos treinos seguintes, enquanto faziam exercícios juntos, Daniel se aproximou ainda mais dela do que o habitual. Ele sussurrou palavras encorajadoras perto de seu ouvido, fazendo com que o coração dela disparasse ainda mais rápido. A tensão no ar era palpável. Laura sabia que ambos estavam cientes do desejo crescente entre eles. Certa noite, enquanto estava sozinha em casa após um longo dia no trabalho com Ricardo assistindo à televisão no sofá, Laura começou a revisar mentalmente todos os momentos passados com Daniel, os olhares trocados durante os treinos intensos, as risadas compartilhadas nas conversas informais. Cada lembrança acendia uma chama dentro dela. Ela começou a se arrumar melhor para as sessões de treino, usava roupas mais justas e decotadas que destacavam suas curvas. Ela se sentia poderosa quando Daniel a olhava com admiração e desejo nos olhos. A atenção dele fazia com que ela se sentisse desejada de uma forma que não experimentava há anos. Finalmente, durante uma sessão particular em um dia chuvoso na academia quase vazia, Daniel tomou coragem para fazer o primeiro movimento. Ele puxou Laura para perto dele enquanto demonstrava um exercício novo. Seus rostos estavam tão próximos que ela podia sentir o calor dele contra sua pele. O olhar dele estava carregado de desejo, um convite silencioso para cruzar aquela linha. Laura hesitou por um breve momento, pensou em Ricardo e na vida que haviam construído juntos. Mas a atração por Daniel era avassaladora, ela queria sentir aquele momento intenso acontecer. Sem pensar duas vezes, inclinou-se para a frente e selou os lábios dele com os seus em um beijo ardente. O beijo foi como um incêndio aceso dentro dela, uma mistura explosiva de paixão reprimida e desejo incontrolável. Naquele instante decisivo, tudo parecia fazer sentido. Era como se todas as frustrações acumuladas ao longo dos anos tivessem encontrado uma saída naquele ato impulsivo. Laura sabia que estava entrando em um caminho sem volta, um caminho repleto de riscos emocionais e consequências devastadoras para todos os envolvidos. Mas a excitação da traição alimentava sua alma como nada mais havia feito antes. E assim começou o desenrolar dessa história, uma mulher casada navegando pelas águas turbulentas da traição enquanto seu marido permanecia alheio ao turbilhão emocional que acontecia ao seu redor, um alerta silencioso sobre os riscos ocultos quando esposas são expostas à proximidade de outros homens sem supervisão. Nos dias seguintes ao beijo ardente na academia, Laura se viu mergulhada em um turbilhão emocional sem precedentes. Cada treino tornará-se um campo minado onde ela lutava contra seus próprios sentimentos conflitantes, e a excitação da traição misturada à culpa por enganar Ricardo. Ela tentava manter as aparências em casa, sorrindo para Ricardo enquanto preparava o jantar ou assistia televisão com ele, mas dentro dela havia uma batalha intensa acontecendo constantemente. As lembranças do beijo com Daniel invadiam sua mente nos momentos mais inesperados, enquanto lavava a louça ou organizava as compras do mês. Laura começou a evitar olhar diretamente nos olhos do marido, temia que ele pudesse ler seus pensamentos apenas pela expressão em seu rosto. O peso da culpa tornará-se insuportável, mas ao mesmo tempo, a adrenalina da traição alimentava sua vontade de ver Daniel novamente. As mensagens entre eles tornaram-se mais frequentes após aquele primeiro beijo. Eles trocavam flertes sutis pelo celular enquanto planejavam encontros secretos na academia. Cada mensagem recebida fazia seu coração acelerar, era como se estivesse vivendo dois mundos completamente diferentes, um onde era esposa dedicada e outro onde era desejada por outro homem.
Certa noite, após um dia particularmente estressante no trabalho, Laura decidiu ir à academia mais cedo do que o habitual. Ela precisava ver Daniel. Ao chegar lá, seus olhos brilharam ao encontrá-lo esperando por ela. Ele estava vestido com uma camiseta justa que destacava seus músculos bem definidos. A tensão entre eles era palpável desde o momento em que entraram na sala dos treinos. Eles começaram a malhar juntos, mas logo perceberam que estavam muito distraídos para se concentrar nos exercícios. Os olhares furtivos tornaram-se toques casuais enquanto tentavam ignorar o desejo crescente. Finalmente, em meio aos exercícios, a atmosfera tornou-se insuportável. Daniel puxou-a para perto novamente enquanto demonstrava um novo movimento. Seus rostos estavam tão próximos novamente. E então aconteceu, ele inclinou-se para beijá-la novamente. Dessa vez foi diferente, não havia hesitação. O beijo foi profundo, a paixão reprimida explodiu entre eles como fogos de artifício numa noite clara. Laura entregou-se completamente àquele momento, esquecendo tudo ao seu redor. Após aquele beijo fervoroso, a relação deles mudou completamente. Eles começaram a encontrar maneiras cada vez mais criativas para passar tempo juntos fora da academia. Encontros furtivos tornaram-se rotina, cada momento longe dos olhares curiosos do mundo exterior parecia intensificar ainda mais a conexão deles. Laura sabia muito bem onde estava se metendo, não havia inocência nessa situação. Ela estava consciente das consequências emocionais e sociais que sua traição poderia trazer, mas a excitação de estar com Daniel ofuscava qualquer pensamento racional. Cada encontro furtivo era como uma dose de adrenalina, e ela se sentia mais viva do que nunca. As semanas passaram, e a relação entre Laura e Daniel se intensificou. Eles começaram a se encontrar em cafés discretos após os treinos, longe dos olhares curiosos da academia. A cada encontro, Laura se sentia mais atraída por ele, a química entre eles era inegável. Daniel a fazia rir de uma maneira que Ricardo não conseguia mais. Ele a desafiava a ser melhor, não apenas no treino, mas na vida. Laura começou a se abrir para ele de maneiras que nunca havia feito com Ricardo, compartilhando seus medos e inseguranças. Certa tarde, enquanto tomavam café em uma pequena cafeteria escondida em uma rua tranquila, Daniel olhou nos olhos de Laura e disse: "Você é uma mulher incrível, Laura. Eu admiro sua força e determinação." Essas palavras a tocaram profundamente. A forma como ele a via era completamente diferente da maneira como Ricardo a olhava. Ricardo sempre foi respeitoso e carinhoso, mas faltava aquela paixão crua que Daniel trazia à tona. Laura sentiu um calor subir por seu rosto ao ouvir aquelas palavras. Ela sorriu timidamente, mas por dentro estava radiante. A conexão emocional entre eles crescia rapidamente, cada conversa parecia aprofundar ainda mais o vínculo que compartilhavam. Daniel a fazia sentir-se desejada e valorizada de uma forma que ela não experimentava há anos. Mas com essa nova felicidade vinha um peso crescente de culpa. Laura frequentemente se pegava pensando em Ricardo, em como ele confiava nela e em como ela estava atraindo essa confiança. As noites em que deveria estar ao lado do marido agora eram preenchidas com pensamentos sobre Daniel. Ela tentava manter as aparências, mas cada risada compartilhada com Ricardo parecia forçada, como se estivesse usando uma máscara para esconder sua verdadeira vida. Em casa, as interações com Ricardo tornaram-se cada vez mais superficiais. Ele notou que algo havia mudado, mas não conseguia identificar o que era. Laura se esforçava para ser a esposa atenciosa que sempre foi, mas sua mente estava constantemente ocupada com imagens de Daniel, seu sorriso, seu corpo musculoso, o jeito como ele a fazia sentir-se viva. Certa noite, enquanto assistiam a um filme juntos no sofá, Laura percebeu que estava distante demais para realmente aproveitar o momento. Ricardo olhou para ela e perguntou: "Você está bem?" Parece preocupada. Naquele instante, o coração dela disparou, ela teve medo de que ele pudesse perceber o que realmente estava acontecendo em sua vida. "Estou só cansada", respondeu ela rapidamente, tentando desviar o assunto. Mas a verdade era que ela estava lutando contra uma tempestade interna, uma batalha entre o amor por seu marido e o desejo avassalador por Daniel.
Os encontros com Daniel continuaram a acontecer em segredo, cada um deles parecia mais intenso do que o anterior. Eles começaram a explorar novos lugares para se encontrar, parques tranquilos onde podiam caminhar juntos ou restaurantes pequenos onde poderiam desfrutar de um jantar sem serem vistos. A cada encontro secreto, Laura sentia-se mais envolvida emocionalmente com Daniel. Uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo parque de mãos dadas, Daniel parou e olhou profundamente nos olhos de Laura. Eu quero que você saiba que estou aqui para você, disse ele com sinceridade. Sinto algo forte por você. Essas palavras ecoaram na mente de Laura, ela sabia que também sentia algo profundo por ele, mas isso tornava tudo ainda mais complicado. Laura começou a questionar suas escolhas, ela sabia que estava arriscando tudo sua vida com Ricardo e a estabilidade emocional que construíram juntos ao longo dos anos. Mas ao mesmo tempo, havia uma parte dela que ansiava pela liberdade e pela paixão que Daniel representava. A tensão crescia dentro dela enquanto os encontros continuavam. Em uma noite particularmente intensa após um treino extenuante na academia, enquanto estavam sozinhos na sala de musculação quase vazia, Daniel puxou-a para perto novamente. Ele sussurrou palavras doces em seu ouvido enquanto seus corpos estavam colados um ao outro. O desejo era palpável, Laura não conseguiu resistir quando ele inclinou-se para beijá-la novamente. O beijo foi ardente e cheio de paixão, um momento em que tudo parecia parar ao redor deles. Laura perdeu-se naquele instante, todos os pensamentos sobre Ricardo desapareceram enquanto ela se entregava completamente àquele desejo avassalador por Daniel. Mas após aquele beijo intenso, a realidade começou a pesar sobre seus ombros novamente. Laura sabia que não poderia continuar vivendo assim em um ciclo de traição e culpa. No entanto, quando pensava em terminar tudo com Daniel, seu coração doía ao imaginar perder aquela conexão intensa que haviam criado. A luta interna tornara-se insuportável, as noites em claro passaram a ser frequentes enquanto ela tentava encontrar respostas para suas perguntas emocionais sem fim: como poderia amar duas pessoas ao mesmo tempo? O que realmente queria da vida? As semanas passaram e as interações com Ricardo tornaram-se ainda mais superficiais à medida que Laura lutava contra seus sentimentos conflitantes. Ela tentava manter as aparências, sorrindo para ele durante o café da manhã ou fazendo planos para o fim de semana, mas sua mente estava sempre vagando para os momentos passados com Daniel. Certa noite, enquanto tentava relaxar assistindo TV ao lado de Ricardo, Laura recebeu uma mensagem de Daniel: estou pensando em você. As palavras acenderam uma chama dentro dela, o coração disparou instantaneamente. A resposta dela foi rápida: eu também estou pensando em você. O simples ato de trocar mensagens já era suficiente para fazer seu coração acelerar. Mas à medida que os dias passavam e os encontros secretos continuavam, o peso da traição tornava-se cada vez mais difícil de suportar. A culpa começou a corroer seu interior, ela sabia que estava brincando com fogo. Cada vez que encontrava Daniel, cada beijo roubado ou toque furtivo era como se estivesse cavando um buraco mais profundo onde não poderia escapar. Laura começou a questionar se conseguiria continuar vivendo daquela forma. As noites passadas ao lado do marido tornaram-se torturantes, cada risada compartilhada parecia ecoar como uma mentira. E mesmo assim ela não conseguia resistir à atração incontrolável por Daniel. O conflito interno tornou-se insuportável. Em um momento de desespero, ela decidiu confrontar seus sentimentos. Durante um encontro no parque com as folhas caindo ao redor deles, Laura olhou nos olhos de Daniel e disse: precisamos conversar. Daniel franziu a testa, havia preocupação em seu olhar. E sobre o quê? Sobre nós, respondeu ela hesitante. A tensão no ar era palpável enquanto eles caminhavam juntos sob as árvores frondosas. Era hora de decidir o futuro deles, aquela conversa poderia mudar tudo. Laura sabia que tinha duas opções: continuar nessa relação arriscada ou encarar as consequências da traição. Mas quando olhou nos olhos de Daniel, a decisão tornou-se ainda mais difícil. O desejo ardente misturado à paixão incontrolável ofuscava qualquer pensamento racional. E assim seguiu sua vida, a mulher dividida entre dois mundos. Uma batalha interna entre amor verdadeiro e paixão avassaladora. Cada dia tornará-se uma luta pela sobrevivência emocional enquanto tentava equilibrar suas escolhas sem saber qual caminho seguir.
O que achou da história da Laura com seu personal? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.